Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar em um mistério que está deixando cientistas de cabelo em pé e amantes da astronomia completamente obcecados. Algo no céu, algo que ninguém consegue explicar direito, está acontecendo. E isso pode ser a maior descoberta do século ou apenas uma brincadeira da natureza. O que você acha? Fica até o final porque a verdade vai te surpreender. Nos últimos meses, flashes misteriosos começaram a aparecer no céu noturno. Imagine isso, você está lá, tranquilo, olhando as estrelas, quando, de repente, bum! Uma luz intensa surge do nada, brilha por alguns segundos e desaparece como se nunca tivesse existido. Isso não é um meteoro, não é uma estrela cadente e, pasmem, nem mesmo temos certeza se é algo natural. E você sabe o que é mais intrigante? Essa manifestação já foi registrada em várias partes do mundo: Austrália, Estados Unidos, Brasil, Europa. Parece que o céu está tentando nos dizer algo. Mas o que? Haverá algum sinal extraterrestre? Um fenômeno cósmico raro? Ou talvez, uma pegadinha tecnológica? Bom, isso é exatamente o que vamos descobrir juntos nesse vídeo. Agora, antes de entrarmos nas possíveis especulações científicas, eu preciso te contar uma coisa: esses flashes não são aleatórios. Eles seguem um padrão, pelo menos, é o que algumas pessoas estão dizendo. Mas calma, vamos por partes. Primeiro, vamos entender exatamente o que são esses eventos e como eles foram descobertos. Preparado? O que são os Sky Flashes? Beleza, agora que você já sabe que algo muito estranho está acontecendo no céu, vamos entender exatamente o que são esses flashes misteriosos. Imagine isso, você está em um lugar tranquilo, longe da poluição luminosa das cidades, olhando para o céu noturno. De repente, uma luz intensa aparece, como se alguém tivesse acendido e apagado uma lanterna gigante no espaço. E não estamos falando de algo pequeno aqui. Estamos falando de eventos tão extraordinários que podem ser vistos a olho nu, mesmo em áreas suburbanas. Esses flashes são chamados informalmente de Sky Flashes, ou luzes pulsantes no céu. Eles duram apenas alguns segundos, às vezes minutos, e depois desaparecem completamente, sem deixar rastros. A coisa mais intrigante é que, na maioria dos casos, não há absolutamente nada visível no céu antes ou depois desses eventos. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nada. É como se o céu decidisse piscar só para te confundir. Mas calma, porque tem mais. Esses flashes não são uniformes. Alguns são rápidos, como um clarão instantâneo. Outros têm um brilho pulsante, como se estivessem respirando. E o mais curioso de tudo: esses eventos foram registrados em diferentes partes do mundo, sem padrão claro de localização ou frequência. Parece que o universo resolveu nos dar um quebra-cabeça cósmico para resolver. Natureza do evento. Vamos começar pelo básico. O que realmente sabemos sobre esses flashes? Bem, eles são eventos extremamente breves, com duração variando entre alguns segundos até alguns minutos. Durante esse tempo, a luz brilha intensamente, muitas vezes superando até mesmo as estrelas mais brilhantes do céu. Depois disso, puf! Eles simplesmente somem, como se nunca existiram. E aqui vai um detalhe que vai te fazer pensar. Quando cientistas apontam seus telescópios para o local onde esses flashes ocorrem, muitas vezes não encontram nada lá. Nenhuma estrela conhecida, nenhum planeta, nem a mesma poeira cósmica. É como se o céu tivesse inventado uma luz do nada. Isso já é suficiente para deixar qualquer astrônomo coçando a cabeça, certo? Ah, e tem mais. Esses flashes não seguem nenhuma regra aparente. Eles podem aparecer em qualquer ponto do céu, a qualquer momento. Às vezes, são isolados, outras vezes, ocorrerá em sequência, como se fosse parte de um padrão maior. Mas qual padrão? Bom, essa é a pergunta que ninguém consegue responder ainda. E se você acha que isso já é estranho, espere até eu te contar onde esses eventos estão acontecendo e com que frequência. Porque, sim, temos algumas pistas, mas elas só tornam tudo ainda mais misterioso. Localização e frequência. Agora, vamos falar de onde esses Sky Flashes estão acontecendo. E aqui vem mais um mistério.
Eles não são exclusivos de um lugar específico. Esses flashes já foram registrados em várias partes do mundo, desde desertos remotos na Austrália até áreas suburbanas nos Estados Unidos. Sim, pessoal, isso é global. Mas o que chama a atenção é que não há um padrão claro de localização. Em alguns lugares, como o Arizona e o Texas, os eventos parecem ser mais frequentes. Já no Brasil, por exemplo, relatos indicam que as luzes apareceram principalmente na região central. Na Europa, países como Espanha, Portugal e Alemanha também relataram eventos semelhantes. Ou seja, parece que o céu está brincando de esconde-esconde com a gente, e não estamos nem perto de vencer essa partida. E se você acha que dá para prever quando esses flashes vão acontecer, pense de novo. Em alguns dias, vários eventos são registrados em sequência. Em outros, nada. É como se o universo estivesse nos testando, nos desafiando a entender suas regras. Mas será que existem regras? Bom, isso é o que vamos descobrir juntos. Mas espere aí, porque tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. Como cientistas e astrônomos amadores estão conseguindo detectar esses eventos tão breves e misteriosos? A resposta envolve tecnologia avançada, câmeras sensíveis à luz e até mesmo, você pode participar disso. Como são rejeitados? Então, como diabos estamos conseguindo flagrar esses sky flashes tão breves e imprevisíveis? A resposta está na combinação de tecnologia avançada e colaboração global. Os astrônomos amadores estão usando câmeras sensíveis à luz, como que capturam imagens em longa exposição, para registrar esses eventos. Eles montam seus equipamentos em quintais, varandas ou até no topo de carros, e deixam tudo rodando durante a noite. Quando um flash aparece, boom, eles têm uma concreta. Mas não é só isso. Cientistas profissionais também estão entrando na brincadeira. Projetos como o da instalação transiente de ZIC e telescópios do Observatório Europeu do Sul estão monitorando o céu constantemente, procurando por eventos raros como esses. Há até satélites da NASA envolvidos nessa busca cósmica. E você sabe o que é mais legal? Algumas plataformas online, como o Servidor de Nomes Transientes e a Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis, permitem que qualquer pessoa envie relatos de observações recentes. Isso transforma você, espectador, em um caçador de mistérios celestiais. Com tantos dados sendo coletados, será que já temos faixas suficientes para vender o que realmente causa esses flashes? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior, e talvez até fora de nossa compreensão? No próximo tópico, vamos mergulhar nas teorias científicas mais fascinantes que tentaremos explicar essa importância. Hipóteses científicas propostas. Ok, pessoal, agora vemos a parte em que a ciência entra em cena. Se você estava se perguntando como cientistas estão tentando explicar esses flashes misteriosos no céu, prepare-se, porque as teorias são tão fascinantes quanto as próprias características. Algumas delas são baseadas em eventos cósmicos naturais já conhecidos, enquanto outras vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre o universo. A verdade é que, por mais que tenhamos avançado tecnologicamente, ainda sabemos muito pouco sobre o espaço. E os Sky Flashes são um lembrete constante de que o cosmos está cheio de surpresas. Então, sem mais enrolação, vamos às principais hipóteses que estão sendo discutidas atualmente. Objetos transitórios ópticos raros. A primeira teoria, e talvez a mais terra-a-terra, é que esses flashes podem ser causados por objetos transitórios ópticos raros. O que isso significa? Bem, imagine uma estrela que explode de repente, liberando uma quantidade absurda de energia em forma de luz. Isso acontece em eventos como supernovas ou microsupernovas, que são explosões menos intensas, mas ainda assim impressionantes. Outra possibilidade nessa categoria são as chamadas erupções de estrelas anãs brancas. Essas pequenas estrelas superdensas podem acumular matéria de estrelas companheiras próximas, e quando atingem um limite crítico, liberam uma explosão luminosa gigantesca. Será que viveremos algo assim? É possível, mas ainda não temos evidências conclusivas. E aqui vai uma reflexão: se esses flashes são mesmo causados por eventos naturais como esses, então estamos testemunhando características cósmicas extremamente raras. Mas e se não forem eventos naturais?
Bom, essa é a pergunta que nos leva às próximas possibilidades. E se eu te disser que alguns cientistas estão considerando algo ainda mais bizarro: interações com buracos negros ou estrelas de nêutrons? Sim, isso mesmo. Vamos explorar essa ideia maluca agora. Agora vamos entrar em um território ainda mais estranho: a possibilidade de que esses sky flashes estejam ligados a interações com buracos negros ou estrelas de nêutrons. Parece coisa de filme de ficção científica, mas é uma hipótese que está sendo levada a sério por alguns cientistas. Imagine isso: um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia distante pode estar sugando matéria de sua vizinhança, criando discos de sucção bastante energéticos. Quando essa matéria é comprimida e aquecida ao extremo, ela pode emitir jatos de energia poderosos o suficiente para sendo vistos aqui da Terra. Outro cenário envolve estrelas de nêutrons, corpos celestes incrivelmente densos, com campos magnéticos absurdamente fortes. Quando essas estrelas giram rapidamente, elas podem emitir pulsos de luz e radiação, conhecidos como pulsares. E se os flashes que vimos antes de algum tipo de sinal desses objetos exóticos? Alguns pesquisadores sugerem que estamos detectando raios gama ou raios X que, ao interagirem com a atmosfera terrestre, produzem esses clarões visíveis. Mas aqui vai o detalhe que vai te deixar pensando: se essa possibilidade estiver correta, então esses flashes podem ser mensageiros cósmicos vindos de lugares inimaginavelmente distantes. Ou seja, estamos falando de eventos que aconteceram há milhões, talvez bilhões de anos-luz de distância. Isso é ou não é uma prova de quão pequenos somos no grande esquema do universo? Mas calma, porque tem mais uma teoria que vai fazer você questionar ainda mais. E se esses flashes não são naturais? Sim, você pegou direito. Algumas pessoas estão especulando sobre... Bem, vamos deixar isso para o próximo bloco. Origem extraterrestre é a hipótese mais especulativa. Agora, chegamos à teoria de que todo mundo está pensando, mas ninguém quer dizer em voz alta. E se esses sky flashes foram sinais de civilizações interessantes? Parece maluco, eu sei, mas não é tão fora de cogitação quanto parece. Algumas comunidades online já estão especulando que esses flashes podem ser evidências de comunicação de inteligências extraterrestres avançadas. Afinal, se uma civilização tecnologicamente superior desejava chamar nossa atenção, por que não usar luzes intensas e direcionadas? Claro, a maioria dos cientistas prefere ser natural e descartar essa ideia como probabilidade, pelo menos por enquanto. Mas aqui vai um ponto interessante: já detectamos sinais misteriosos vindos do espaço antes que ainda não foram totalmente explicados. E se os sky flashes são uma versão visível dessas características? Isso abriria as portas para uma nova era de exploração espacial e comunicação interessante. E aqui vai o gancho final: independentemente de qual seja a verdade, uma coisa é certa: esses flashes estão nos desafiando a pensar além do que conhecemos. No próximo tópico, vamos explorar como esse mistério está impactando a mídia, as redes sociais e até mesmo a cultura pop. Será que estamos vivendo o início de uma nova corrida espacial? Fique comigo! Repercussão na mídia e nas redes sociais. Ok, pessoal, agora vamos falar de algo que você provavelmente já viu. Os sky flashes não estão apenas nos céus, eles estão por toda parte. Desde o momento em que os primeiros relatos surgiram, se manifestaram em um verdadeiro fenômeno cultural. Viralizou nas redes sociais, dominou as manchetes da mídia tradicional e até apresentou teorias conspiratórias malucas. Parece que o mundo quer dar sua opinião sobre esses mistérios no céu. Mas por que isso aconteceu? Por que um evento tão estranho e aparentemente distante capturou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo? A resposta está na combinação perfeita de mistério, ciência e imaginação humana. Então, sem mais delongas, vamos explorar como essas características celestiais se tornaram um assunto global. Viralização nas redes sociais. Tudo começou com pequenos vídeos postados por astrônomos amadores. Pessoas comuns, armadas com câmeras simples ou telescópios caseiros, obtiveram um registrador dos flashes e compartilharam suas descobertas no YouTube, Reddit e Twitter. Rapidamente, hashtags como #SkyFlashes2025 e #Mistério Celestial explodiram nas redes,
gerando debates acalorados e especulações loucas. O que é fascinante aqui é como as redes sociais amplificaram o interesse. Em questão de dias, grupos inteiros dedicados aos Sky Flash surgiram no Reddit e no Telegram, onde entusiastas concentrados observações, mapas e até teorias conspiratórias. Alguns desses grupos têm milhares de membros ativos, todos tentando vender o mistério juntos. É como se o mundo inteiro tivesse se unido para resolver um grande quebra-cabeça cósmico. E você sabe o que é mais interessante? Muitas dessas discussões acabaram influenciando até os mesmos cientistas. Relacionamentos de amadores têm ajuda de pesquisadores para identificar padrões e coordenar observações globais. Ou seja, você não precisa ser um astrofísico para participar dessa caçada celestial. Mas as redes sociais são só o começo. Quando grandes veículos de mídia entraram na jogada, o aspecto ganhou outra dimensão. Vamos ver como jornais, revistas e canais de TV estão cobrindo essa história. Cobertura da mídia tradicional. Quando os grandes veículos de comunicação entraram na história, o específico dos Sky Flash saiu das redes sociais e ganhou as manchetes mundiais. Jornais como The Guardian, a BBC Science e a revista Science Magazine obtiveram a publicação de artigos detalhados sobre os flashes misteriosos. Essa cobertura massiva não foi por acaso. O mistério dos Sky Flashes tem todos os ingredientes para capturar a atenção do público. É visualmente impressionante, cientificamente intrigante e cheio de possibilidades desconhecidas. Além disso, a mídia adora um bom mistério, especialmente quando ele pode ser vendido como o maior enigma do século. E aqui vai um detalhe curioso: muitos desses artigos entrevistaram cientistas renomados, mas também deram espaço para teorias alternativas, desde atividade militar secreta até sinais extraterrestres. Isso só aumentou o burburinho. E você sabe o que é mais incrível? A mídia tradicional não apenas relatou os eventos, mas também incentivou as pessoas a participarem ativamente. Canais como Space.com e programas de ciência na TV passaram a incentivar os espectadores a registrar observações e enviar relatos. É como se o mundo inteiro tivesse virado um grande observatório colaborativo. E se você acha que isso já é impressionante, espere até eu te contar como esse parece estar impactando a cultura pop. Sim, estamos falando de memes, séries de TV e até músicas inspiradas pelos Sky Flashes. Parece surreal, mas é verdade. Vamos lá! Impacto na cultura pop. E aqui é onde ficam as coisas ainda mais interessantes. Os Sky Flashes não estão apenas nas manchetes e redes sociais, eles invadiram a cultura pop. Desde memes hilários até séries de TV e músicas, esse atraente está inspirando artistas e criadores de conteúdo de todos os tipos. Ou então vídeos de TikTok com trilhas sonoras épicas sincronizadas com imagens dos flashes. Sim, isso existe, e é incrível. Mas não para por aí. Filmes e séries de ficção científica já começaram a usar o conceito dos Sky Flashes como base para suas histórias. Imagine uma produção sobre uma civilização tentando se comunicar com a Terra através dessas luzes misteriosas. Parece roteiro de Hollywood, mas é exatamente o tipo de coisa que estamos vendo. Até os mesmos músicos estão se inspirando. Já existem playlists no Spotify com faixas chamadas Sky Flash Anthem ou Mistério Celestial, criadas especialmente para acompanhar essa onda de curiosidade. E você sabe qual é a melhor parte? Esse impacto cultural mostra como a ciência e a imaginação humana podem andar juntas. Os Sky Flashes são mais do que um fenômeno astronômico. Eles são uma prova de como a humanidade é uma exploração para explorar o desconhecido. Mas aqui vai a pergunta final: estaremos prontos para descobrir a verdade? No próximo bloco, vamos concluir este vídeo com uma reflexão poderosa sobre o que tudo isso significa para nós. Então, pessoal, olhamos ao final deste mergulho cósmico pelos Sky Flashes, mas será que realmente olhamos ao fim? Porque, na verdade, isso é só o começo. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade, onde a ciência, a tecnologia e a curiosidade humana estão convergindo para desvendar um dos maiores mistérios celestiais do século. E você, sim, você, pode fazer parte disso. Pense nisso. Os Sky Flashes são mais do que apenas luzes no céu. Eles representam nossa busca incessante por respostas,
nossa capacidade de nos unirmos como espécie e nosso desejo de entender o universo. Seja qual for a explicação final, seja ela natural, tecnológica ou até mesmo específica, isso nos lembra que ainda há muito a ser descoberto lá fora. E quem sabe, talvez na próxima grande descoberta venha alguém que esteja assistindo a este vídeo agora. Mas antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta. E se os próximos relatos desses flashes vissem de você? Sim, você pode participar dessa caçada celestial. Com uma câmera simples, um telescópio ou até mesmo seu celular, você pode registrar esses eventos e compartilhar suas observações. Existem grupos online, plataformas científicas e até aplicativos dedicados para ajudar nessa missão. Não subestime o poder de sua curiosidade. E agora, uma chamada importante. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica por dentro de todas as novidades sobre os Sky Flashes e outros mistérios do universo. Deixe aqui nos comentários o que você acha que está causando esses flashes. Será algo natural, tecnológico ou algo que não foi comentado neste vídeo, quem sabe de fora deste mundo? E compartilhe este vídeo com seus amigos. Quanto mais pessoas estiveram envolvidas, mais perto chegaremos de vender esse mistério. Por fim, lembre-se, o céu está cheio de segredos, e cada vez que olhamos para ele, estamos dando mais um passo em direção ao desconhecido. Então, continue olhando para cima. Afinal, o próximo flash pode ser a chave para algo extraordinário.